Alerta vermelho no Morumbi. São Paulo perde estrelas para jogos decisivos. O torcedor está em choque. Prepare-se para uma das semanas mais tensas da temporada tricolor. O São Paulo vive um verdadeiro caos nos bastidores, com desfalques importantes, jogadores machucados, suspensões inesperadas e um treinador recém-chegado que já sente a pressão. Zubeldia mal chegou e já tem um abacaxi gigantesco para descascar. Lucas Moura, Caleri, Pablo Maia e a lista de ausências virou um verdadeiro pesadelo para o torcedor são paulino. E o pior, os jogos mais importantes do semestre estão batendo na porta. O Morumbi será palco de dois confrontos que podem definir o rumo do São Paulo na temporada. Um pela Libertadores, contra o Alianza Lima, e outro pelo Brasileirão, contra o Cruzeiro. Mas como encarar adversários fortes sem seus principais jogadores? E o que a torcida pode esperar desse time remendado? Se você acha que a crise é passageira, prepare-se, esse alerta vermelho pode ser só o começo. O início da tempestade. Tudo parecia tranquilo. Até que os sinais de turbulência começaram a surgir. O empate sem gols contra o Atlético Mineiro não foi apenas mais um jogo morno, e foi o prenúncio de um problema muito maior. Durante a partida, Caleri e o técnico Zubeldia foram expulsos, comprometendo o próximo jogo contra o Cruzeiro. O torcedor, já impaciente pela falta de vitórias, viu ali o estopim de uma possível crise. Além disso, Oscar e Lucas Moura foram cortados da lista de relacionados. Enquanto o primeiro se recupera de uma lesão na coxa, o segundo sofreu um trauma na perna direita. Luiz Gustavo, por sua vez, enfrenta um caso grave de tromboembolismo pulmonar, sem prazo definido para voltar. E como se não bastasse, Pablo Maia segue em recuperação de uma cirurgia no tornozelo. É ou não é um verdadeiro colapso médico? A era Zubeldia começa no olho do furacão. Recém-chegado ao clube, Luiz Zubeldia assumiu o São Paulo com a missão de dar padrão tático e transformar um elenco talentoso em uma máquina de vitórias. Mas o destino, ou o azar, decidiu colocar à prova o técnico argentino logo nos primeiros desafios. Com um elenco esfacelado, como montar um time competitivo em 3 dias? Zubeldia terá que usar toda a sua criatividade para reposicionar jogadores, testar esquemas alternativos e torcer para que ninguém mais vá parar no departamento médico. Será que ele vai recorrer à base? Apostar em nomes que ainda não tiveram chances? Ou improvisar atletas fora de posição? A única certeza é que o desafio é colossal. A gravidade dos desfalques. Falar em desfalques pode parecer um eufemismo diante do cenário real. Não estamos falando apenas de reservas, são jogadores fundamentais que estão fora. Lucas Moura, um dos pilares ofensivos. Caleri, o matador da área. Pablo Maia, o motor do meio-campo. Luiz Gustavo, a experiência e liderança. A espinha dorsal do time simplesmente desapareceu. O São Paulo não perde só qualidade técnica. Perde entrosamento, confiança e moral. Cada ausência se torna um fardo ainda maior para quem entra em campo. E com isso, o adversário cresce. A ausência de Caleri, por exemplo, muda completamente a forma de atacar. E sem Lucas, perde-se velocidade e capacidade de desequilíbrio. O desafio da Libertadores. A partida contra o Alianza Lima será crucial para o tricolor na fase de grupos da Libertadores. Jogar em casa é sempre uma vantagem, mas sem seus principais jogadores e com o técnico suspenso, o clima pode ficar ainda mais tenso. Zubeldia precisará encontrar soluções que surpreendam o adversário e a própria torcida. A Libertadores é um torneio que não perdoa fraquezas. Cada ponto perdido em casa pode custar a classificação. A pressão da torcida será enorme, e qualquer vacilo será amplamente criticado. É o tipo de jogo onde os garotos da base podem virar heróis ou vilões. Vai depender da postura e da coragem de cada um em campo. A batalha contra o Cruzeiro. No domingo, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Cruzeiro, também no Morumbi. A missão: conquistar a primeira vitória no Brasileirão. Mas com tantos problemas, até mesmo um empate pode ser considerado um resultado positivo.
O tricolor já empatou os 2 primeiros jogos da competição e não pode se dar ao luxo de continuar tropeçando em casa. O Cruzeiro, por sua vez, vive um momento instável, mas vem motivado. Eles sabem que o São Paulo está vulnerável, e tentarão explorar exatamente isso. Será que o time paulista terá força para resistir? Ou o Morumbi se transformará em palco de uma nova decepção? O impacto na torcida. A torcida do São Paulo é apaixonada, mas também exigente. Ela sabe o que é ver o time brilhar em Libertadores, levantar troféus no Morumbi e calar estádios lotados pelo Brasil. Ver o time jogando mal, com tantos problemas físicos e disciplinares, não é o que o torcedor esperava para 2025. Nas redes sociais, os comentários fervilham. Uns pedem paciência, outros já falam em crise. Zubeldia já é questionado por parte da torcida, mesmo sem tempo para mostrar seu trabalho. E o clima, que deveria ser de apoio, começa a esquentar. A pergunta que fica é: e até quando a paciência vai durar? Quem pode salvar o São Paulo? Em meio ao caos, surge a chance para os esquecidos. Jogadores que estavam no banco ou em fim de contrato agora ganham protagonismo. Alisson, Ferraresi, David, Galopo, e alguém precisa chamar a responsabilidade. Alguém precisa ser a nova estrela em meio ao apagão. Zubeldia pode surpreender apostando na base. Ou mesmo em jogadores polivalentes. O certo é que o São Paulo precisará de heróis improváveis para superar essa fase sombria. E muitas vezes, é em momentos assim que lendas nascem. A visão da imprensa. A mídia esportiva já acendeu os alertas. Para muitos jornalistas, o São Paulo vive um momento delicado que pode se agravar se os resultados não vierem. A ausência de vitórias no Brasileirão, a instabilidade médica e a falta de definição no elenco preocupam. E com a Libertadores em jogo, a pressão será ainda maior. Programas de TV e canais esportivos no YouTube já discutem o efeito Zubeldia e se ele tem condições de mudar o panorama atual. Será que o São Paulo está mesmo preparado para brigar por títulos este ano? O Morumbi vai ferver. Apesar de tudo, há algo que nunca falha: a paixão da torcida. Os ingressos para os 2 jogos seguem em alta, e a expectativa é de casa cheia. Mesmo com todos os problemas, o torcedor são paulino vai comparecer. Vai cantar, apoiar e pressionar. Porque acima de qualquer crise, o São Paulo é maior. O Morumbi pode ser o caldeirão que o time precisa para renascer. Com apoio nas arquibancadas e uma dose de superação em campo, o tricolor pode virar essa página difícil. E dar a volta por cima em grande estilo. E agora, tricolor? O momento é crítico, mas também pode ser o ponto de virada. Se o São Paulo conseguir sair dessa sequência com vitórias ou boas atuações, o Zubeldia ganhará moral, o elenco se fortalecerá, e a torcida voltará a sonhar. Mas se a equipe tropeçar, o fantasma da crise pode crescer rápido. Resta saber: o São Paulo vai sucumbir à pressão ou vai ressurgir das cinzas? A resposta começa a ser escrita já nesta quinta-feira. E você, torcedor, vai estar lá para ver. O São Paulo está em um verdadeiro campo minado, com lesões, suspensões e pressão de todos os lados. Mas toda crise é também uma oportunidade. Uma chance de mostrar força, união e superação. A temporada está só começando, e ainda há muito o que conquistar. A torcida faz parte dessa batalha, e agora é a hora de apoiar como nunca. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário abaixo. Qual jogador fará mais falta nessa sequência? Você acredita que Zubeldia vai dar conta do recado? Curta, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal do YouTube para mais conteúdos bombásticos sobre futebol.